Vai lá. Olá, olá, amores! Deixa eu ver se já entrou aqui. Tá entrando? Olá, meus amores! Bem-vindos! Bem-vindos ao nosso Divas da Opressão. Amores, deixa eu só entrou aqui. Pronto, fechei meu áudio aqui externo. Então, começamos 5 minutinhos atrasadas, porque a professora Paula Marisa tá com um probleminha de conexão lá no sul, na cidade dela. E já já ela vai entrar aqui para dar uma satisfação para gente, para dar um beijo em vocês rapidinho pelo 4G, porque a NET resolveu boicotar o Wi-Fi de professora Paula Marisa. Vamos rezando aí para ver se ela consegue resolver isso até o final da live. E hoje, como nós propagamos aqui, o assunto vai ser a exoneração, né? O assunto principal, um dos nossos assuntos, vai ser a exoneração do Roquete, do MEC, né? E aí a gente vai explicar um pouco quem é o Roquete, o porquê. O Roquete, para dar um paralelo aqui, para vocês entenderem um pouquinho, ele é o Bebiano do MEC, né? Era o cara que articulava ali nos bastidores do MEC, tentou usar o ministro, manipular o ministro, nosso Vélez Rodrigues. E as meninas vão falar um pouquinho também sobre isso. E ele vai cair amanhã, né? Na verdade, ele já caiu, mas é amanhã que é a exoneração e a gente vai dar esse furo. Vamos dar o furo ou não vamos dar o furo, Esté? Cadê Esté? Pera, que até eu ligar meu microfone, essa habilidade que Deus me deu na Rede Mundial de Intrigas. Boa noite a todos. Quero começar parabenizando o André Petros, né, do Movimento de Direito de São Paulo, que se empenhou bastante em fazer o dossiê do Roquete, né, para poder fazer esse paralelo aí com o Bebiano. Foi até uma postagem que foi compartilhada pelo professor Olavo de Carvalho. E é isso, né, pessoal? Vamos tentar falar sobre isso, que às vezes o Olavo de Carvalho acabou de fazer uma postagem até falando que só teve um aluno dele que foi exonerado, e amanhã cai o Roquete, né? Vai ser o terceiro aí do governo Bolsonaro, que ele atende os anseios populares aí e corta dos quadros, né? É isso. Camila? Camilinha! Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês no domingo às 7 da noite. E é isso mesmo, o Roquete, graças a Deus, vai ser exonerado amanhã. Agora, ele foi considerado o novo Bebiano, né, do Ministério, e o que ele queria, na verdade, era barrar a Lava Jato, a Lava Jato do MEC, mas não é só isso hoje, também teremos os áudios da jornalista do Estadão, que queria derrubar o governo usando o Flávio como boi de piranha. Rafa. Pois é, gente, até inclusive esse assunto do Estadão, eu falei, né, até lá no meu Twitter, o que não me impressiona, o Estadão está mentindo. O que me impressiona foi aquele inglês péssimo daquela jornalista, se achando a correspondente internacional e não sabe falar nem direito, né? Ou seja, se você não sabe, então não se meta a passar a informação, você pode estar passando ainda informação errada. Foi o caso dela, mas ali foi má fé mesmo, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Esse caso do Flávio com o Queiroz também já deu o que tinha que dar, já está mais enrolado que tudo. Eu estou falando não pelo Diva, estou falando como eu, a Rafaela, espero que ele venha a público logo, que ninguém aguenta mais esse assunto e cala a boca logo dessa imprensa, essa corja. E a gente vai falar também sobre o Zé de Abreu, que se autoproclamou aí presidente do Brasil nessa última semana. Ele quis tirar sarro com o Guaidó, né? Quis tirar sarro com o Guaidó, dizendo que esse governo Bolsonaro não representa a legítima, só que ele esqueceu do simples detalhe que nós tivemos eleições diretas, nós não somos uma ditadura como é na Venezuela, e ele só está pagando um puta de um mico. E falando em pagando, né, quem deve estar pagando muito para ele fazer essa baixaria é o PT, porque eu já soube aqui que ele vai fazer uma turnê pelo Brasil, tá? Ele vai viajar o Brasil inteiro falando sobre essa coisa de ser o presidente interino, de se autoproclamar presidente, blá, 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 com dinheiro do PT. E no mais, agora já teve também um ator francês, né? Não sei se vocês viram isso, que também se autoproclamou lá na França, presidente, e se aliou ao Zé de Abreu. Parece que eles se apoiaram, se tuitaram ali. E, enfim, também a internet cavucou e descobriu
que ele é um falsificador de notas fiscais da Rouanet. Esté, o que isso pode dar de problema para ele também, hein? Vamos lá, já estou com o microfone aberto dessa vez, que maravilha, não? Olha, eu acredito que nada, eu acredito que não vai dar problema nenhum para ele, tá? Porque tudo isso daí é bravata, mas tem questão de segurança nacional, se ele sair dando palestra, porque tem uma coisa que tanto ele quanto o francês aí estão se esquecendo, que a Constituição venezuelana, ela prevê que o presidente da Câmara, ele pode sim se autoproclamar, além do que eles têm lá o artigo que diz respeito à desobediência civil. E o presidente da Câmara, no caso que era o Guaidó, ele pode fazer essa autoproclamação, coisa que não tem na nossa Constituição, e diga-se de passagem, quem é Zé de Abreu mesmo? Né? Ele não é nada aqui, ele é um ator, ele não sequer tem representação no Congresso para... Não foi eleito para bosta nenhuma, para falar a realidade, né? E no francês é a mesma coisa. Então, aqui, de repente, dá até para cavar alguma coisa relacionada à Lei de Segurança Nacional, mas eu acho muito difícil dar alguma coisa. Vai ficar, eu acho que mais nesse quesito de bravata mesmo do que qualquer coisa. Agora, o nosso querido presidente Jair Bolsonaro falou que vai processá-lo, mas vai processá-lo por um motivo diverso, porque ele está chamando Bolsonaro de fascista, e isso é um crime contra a honra, né? E, então, previsto pelo Código Penal, e também ele pode ser acionado na esfera civil com uma ação de danos. Então, já tem jurisprudência para isso, e eu espero que Bolsonaro processe de fato. E é isso. Rafa, seu microfone está fechado. Sorry. E ele falou que ia pedir um habeas corpus preventivo, né? Ainda para essa palhaçada. Camilinha acompanhou isso. E Esté, o que vocês têm a dizer também sobre essa pataquada? E ele disse que iria fazer um ministério representativo só com mulheres e negras. Gente, o cara tá gagá, né? Camilinha acompanhou isso? Ou Esté? Né, ele falou que ia pedir uma preventiva. Ele tá querendo criar narrativa que não existe. O Bolsonaro nunca falou que ia mandar prender ele, ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que ele está se referindo a uma lei. Eu sei que o artigo 16 e 17, eu acho que é 21, 26 o número da lei, acho que é lei 21, 26, que fala do artigo 16 e 17, que é que a pessoa que atenta contra a democracia por meio de violência, tentando tomar o poder, é preso de 1 a 15 anos, se for emprego de violência, não. Isso nunca aconteceu, porque, na verdade, ele só está fazendo papel de palhaço mesmo, só armou um circo, um teatro, ele vai ter meia dúzia de babaca gritando, presidente, presidente, e acabou, ele não está atentando contra nada, ele não armou milícia, não está promovendo uma guerra civil, só um bando de retardado gritando, como se ele tivesse qualquer tipo de relevância, não tem nem relevância mais dentro da Rede Globo, vai ter relevância no país, pelo amor de Deus. Fala aí, Sté. O habeas corpus preventivo, ele serve justamente para quando a pessoa está correndo risco de ser presa, né? Que não é o caso dele realmente. Ele só está parecendo mesmo que saiu lá dos sanatórios do hospício e só. Agora, o que a gente tem que tomar muito cuidado é para não dar o devido audiência que ele tanto busca, né? Então, eu particularmente estou ignorando esse assunto nas minhas redes sociais, porque, para mim, quem gosta de bater palma pra louca é presidente de hospício, né? E eu não estou nessa pegada, não. Mas o fato é que tudo isso é para construir narrativa, incluindo esse habeas corpus preventivo para nada, né? Mas eu achei muito interessante que ele chegou no aeroporto no Dia Internacional da Mulher e quem carregou ele nos ombros foi uma mulher negra, né? Então, eu achei interessante essa coisa da esquerda e reverenciar um homem branco, hétero, burguês no Dia Internacional da Mulher, que tudo bem, é uma data globalista, a gente sabe, né, toda aquela coisa, mas ao invés de estarem lá fazendo seus eventinhos lacradores, estavam carregando no ombro, colocaram uma mulher negra para carregar no ombro um homem que, inclusive, já agrediu algumas paradas, uma mulher, né? E, bom, tá aí demonstrando a hipocrisia eterna e a indignação seletiva, né? Paula Marisa chegou! Opa! Cadê Paula Marisa? Meninos, enquanto a Paula Marisa vai chegando, eu quero todo mundo descendo o dedo no like, a gente tá com 1.300 pessoas agora no ar e 560 likes. Cadê vocês, gente? Cadê vocês? Enquanto Dona Paula se restabelece ali, eu vou ler os superchats, nossos superchats aqui.
Primeiro superchat, Marcos Guimarães Leite, ele não mandou pergunta, só mandou um superchat, muito obrigada. Luiz Gato Preto, sempre por aqui. Olá, gurias, há uma infestação de ratos e precisamos ajudar a removê-los um por um, ou causarão dano grave em algum momento. Beijos a todas. Exatamente, começamos pelo Bebiano, né? E agora já temos o Roquete, que vai cair amanhã, já sabemos isso, informações internas. E Edson Júnior também, sempre por aqui, deu boa noite. Obrigada. Teve mais um outro superchat que sumiu aqui, foi uma moça, uma donzela que me enviou. Por favor, você se manifeste aqui, porque não está aparecendo para mim, por favor. Eu não registrei na hora e sumiu. Cadê Paula Marisa? Caiu de novo? Ô, Rafa, só completando aqui um negócio que a Esté falou, que é a esquerda, né, da mulher negra levando o maluco nos ombros. O Terça Livre, olha, desculpa, gente, o Catraca Livre, do Dimenstein, hoje chamou o Holiday de o negro do MBL, que é outra atitude racista vindo da esquerda hipócrita. Pro, fala antes que você caia. Cadê Pro? Ela ainda não tá. Quando você entrar, Pro, dá um oi pra gente saber. Enquanto isso, eu quero passar pra Esté a questão da Bia Kicis, nessa história toda. Porque parece que foi ela que fez a ponte, né, entre o Coronel Roquete e o Vélez. E aí o Olavo até fez um pedido de desculpa lá, enfim, queria que a Esté contasse um pouquinho sobre como é que foi essa ponte, o que a Bia Kicis... Então, para falar bem a verdade, a Bia Kicis ainda não se manifestou sobre isso, né? Seria interessante esperar ela se manifestar sobre esse assunto, porque a gente não sabe ao certo detalhes, ninguém sabe detalhes. Eu já perguntei para ela, mas eu estou aguardando a resposta ainda, e provavelmente ela vai se manifestar publicamente sobre isso, né? Porque também foi o professor Olavo que falou, né? Então a gente não sabe até que ponto foi ela que fez essa ponte, foi ela que apresentou e tal. A época também já repercutiu isso como uma verdade, né? Que teria sido ela. Mas que provavelmente também ela pode ter sido enganada, gente, pelo cara, né? Até então, todo mundo ali tinha sido enganado pelo cara, né? Ele enganou, inclusive, o próprio ministro. Então, a gente, inclusive, deixa aberta aqui as portas para a Bia aqui, se ela quiser passar uma notinha, falar com a gente aqui. Estamos online, tem o WhatsApp da Esté, se ela quiser passar aí uma mensagem. Cadê a professora? Professora entrou, professora linda. Fale conosco. Caiu de novo. Ai, meu Deus. Camilinha, dê mais uma inteira para a galera, mais uma situada em quem era o Roquete, né? O Coronel Roquete, como que ele chegou ali nessa posição. Tem essa corrente que fala que foi a Bia Kicis que introduziu ali, que colocou, tem outra corrente que Olavo indicou, tem outra corrente... Enfim, como que você chegou aí nessa informação? Qual a informação que você apurou? Então, a história é a seguinte. O Roquete, na época da transição do governo, o governo ainda estava em transição, ele chegou se apresentando como aluno do Olavo, tá? Ele falou, sou aluno do Olavo de Carvalho e eu tô aqui para ajudar. Essa história da Bia Kicis com o Roquete é muito superficial, é mais ou menos o amigo que ela levou para conhecer o espaço, entendeu? Ela não tem real responsabilidade dele ter ido parar dentro do Ministério da Educação. Aí, o que aconteceu? O Roquete começou, o ajudante que chegou ali, aí ele arranjou um dormitório dentro da área militar de Brasília para o Vélez, para ele não ficar em hotéis, nas dependências do Congresso. Isso não pode, só pode quem é militar ou por real indicação, para quem tem muita confiança de alguém lá de dentro. E aí, logo depois, ele se posicionou como segurança do Vélez, né, aquele amigo legal que protege de tudo. Aí, com o tempo, ele conseguiu começar a afastar os assessores do Vélez. Aí, olha, vocês que são assessores, se tiver algum problema, não incomoda o Vélez, passa por mim. Aí, então, ele é um bebiano na vida do Bolsonaro, tá? Aí, então, tinha que passar pelo Roquete para chegar no Vélez. Nisso, os alunos do Olavo começaram a estimular a Lava Jato do MEC. E foi daí que ele ficou um tanto quanto revoltado e começou a forçar esses remanejamentos de cargo
e aproveitou que o Vélez está viajando, vai ficar 3 semanas no exterior, para colocar um novo secretário executivo e remanejar todo o Ministério da Educação. Então, porque o Ministério... então, só situando a galera, o Roquete seria um tucano, um atucanado ali, né? Infiltrado, e estava querendo blindar o PSDB de futuras investigações da CPI aí da Lava Jato, ou da CPI da Lava Jato, da CPI do MEC, né? Da Lava Jato do MEC, e dar uma blindada. E também, pelo que a gente viu aqui, que a gente apurou, ele queria exonerar também os alunos do Olavo, né, expulsar, para substituir pelos famosos isentões ali, né, que de isentões não tem nada, que são liberaloides e tucanoides. Professor, já chegou? Cara, eu tô numa luta, vocês estão me ouvindo? Estamos. Estão me ouvindo? Eu tô numa luta aqui com essa internet desde o meio-dia, tá? Eu vim aqui para dar uma satisfação pessoal, entrei pelo 3G do celular, vocês viram que eu tento entrar pelo computador e fico caindo, né? Agora eu acho que a internet voltou de novo. Isso daí só pode ser algum comunista que fez macumba para mim, porque o assunto é MEC, e eles sabem o quanto é importante esse assunto para mim. Então fizeram uma macumba psicológica, eu quero fazer essa denúncia aqui, vocês estão dando furo, e eu não posso participar desse momento histórico porque fizeram uma macumba psicológica para mim. Mas assim, ó, eu não tenho... Um beijo para todo mundo que eu não tô vendo aí no chat, mas eu sei que vocês estão aí. Eu vou ficar tentando entrar aqui. Se eu conseguir entrar pelo Wi-Fi, eu participo. Se não, vocês já sabem. Me busquem em algum lugar, porque eu fui sequestrada por membros infiltrados do comunismo aqui no Brasil, tá? Beijo, eu tô tentando entrar. Se eu conseguir pelo Wi-Fi, eu participo, ok? Ok, professora, já começou o boicote ao Divas, hein? E a galera tem uma galera aqui perguntando sobre o Nando, né? Eu vou dar logo uma satisfação aqui também nesse início de live. O Nando vai participar com a gente, sim, mas é no canal da Divas, quando a gente começar a repercutir nossas lives por lá, tá? E a gente só vai fazer isso quando a gente conseguir a monetização do canal, então por isso é muito importante você se inscrever. Eu vou colocar aqui embaixo, assim que acabar a live, o nosso link direto do canal do Divas. Então, quanto mais inscritos, mais a gente consegue atingir nossa monetização mais rápido. E vamos aqui para um superchat do Paulo Simeão. Meninas, falem sobre a possibilidade do Bolsonaro, na conversa com o Rodrigo Maia, sobre a reforma da Previdência, negociar cargos no governo com o Centrão e demais partidos não alinhados ao governo. Bom, eu vou passar essa aqui para a Camilinha, inclusive vai ter um congresso, a Camila até vai falar aí que o Rodrigo Maia teria convidado aí os movimentos do impeachment, e a gente vai dar só uma situada aí no que seria isso, e voltamos para o assunto do MEC. Camilinha, passo a bola para você, aproveita e dá uma introdução aí da possibilidade da conversa do Jair, a reforma da Previdência, a troca de cargo. Então, peraí, vamos primeiro começar pelo evento, tá? O evento vai ser no dia 13, lá em Brasília, às 9 horas da manhã. Surgiu uma história que foi usado dinheiro público para levar as pessoas aqui de São Paulo para lá e que o hotel também está saindo do dinheiro público. Para mim não chegou isso, eu mesma paguei minha passagem, inclusive eu vou voltar no mesmo dia por 2 motivos. Primeiro, que a passagem de volta no mesmo dia é extremamente mais barata. E segundo, porque o hotel em Brasília é uma fortuna, é muito caro, então para mim não tem como. Então, se houve realmente esse deslocamento de dinheiro público para essa finalidade, não chegou, abre aspas, para o baixo clero das manifestações, que foi o pessoal que estava na rua, eu, você, a Esté, tudo, então não chegou para a gente essa possibilidade, porque se tivesse dinheiro público, jamais que eu iria. Agora, quanto à promessa de remanejamento de cargo, isso eu realmente não estou sabendo. O que eu sei é que eles estão conversando para viabilizar a reforma da Previdência com o texto que foi feito pelo Paulo Guedes. Agora, você realmente tem que conversar e fazer uma estratégia ali para ver essa aprovação. Agora, eu realmente duvido, isso eu estou falando por mim, não é informação de canto nenhum. Eu, Camila, eu acredito que o Bolsonaro não prometeu cargo para ninguém, e muito menos remanejamento. O que eu acho é que ele está falando, ajuda a aprovar a reforma da Previdência, porque senão o Brasil vai falir, fazendo essa articulação.
mas não que tenha promessas esdrúxulas por trás, não, tá? Seu microfone está fechado, Rafa. Concordo plenamente, Mila. O Bolsonaro, ele já deixou muito claro que ele não faz prática de tomar lá da cá, né? Mas claro que sempre vão tentar botar isso na pecha dele. Agora a Esté pode falar um pouquinho também dessa questão do evento, parece que foi idealizado pela Carla Zambelli. Ela andou falando umas bobagens aí essa semana, Esté. Ela escreveu lá de novo sobre a China comunista capitalista, né, para poder justificar algumas coisas e passou desinformação aí sobre a questão da soja, né. Segundo ela, inclusive ela ali meteu um tamo junto Mourão no final da postagem dela, e segundo ela foi por Brasil, por causa do Brasil tratar mal a China que vai deixar de vender soja. Só que não é bem assim, né? O acordo comercial dos Estados Unidos que está se resolvendo, o que está fazendo com que a China agora volte a comprar dos Estados Unidos, o Brasil não tem nada a ver com isso. Inclusive, nessa semana, no dia 19 agora, o Bolsonaro vai lá conversar com o Donald Trump. Sobre negociar cargo, eu acho muito difícil, né? Porque os cargos já estão remanejados, né? Vai negociar o quê essa altura do campeonato? Já foram eleitos presidente da Câmara, presidente do Senado, já teve tudo o que tinha que fazer, já foi feito em termos de governo federal. Então, agora é realmente negociar com as bancadas a aprovação da reforma, né? E todo mundo reclama que o Bolsonaro não tem base e agora que ele está dialogando, ele é ruim. Então, o pessoal precisa decidir o que é bom e o que é ruim, né? A única coisa que eu sei é que a gente precisa aprovar essa reforma da Previdência, porque senão realmente o Brasil não vai aguentar, não vai suportar, né? A Paula Marisa fez um vídeo muito esclarecedor sobre a reforma da Previdência, em especial qual é o tamanho do déficit, que ela traz os números tudo bem delimitados, né? Então, ultrapassa aí os 100 bilhões, se eu não me engano, então precisa sim aprovar essa reforma. E agora que ele sentou para dialogar, vamos ver o que vai dar, né? Tem que esperar para ver antes de iniciar os palpites. Uma coisa eu posso afirmar com a mais absoluta certeza: se ele negociar cargo, as probabilidades de não prosperar são enormes. Veja o que está acontecendo com relação às nomeações de Sérgio Moro com respeito a Ilana Sabó. Olha só o que está acontecendo aí com a Lava Jato do MEC, né, que apareceu aí esse roquete. O povo está se manifestando sim, e se porventura ele vier negociar cargo, o povo vai se manifestar de novo e ele vai ser obrigado a retroceder. Porque eu nunca vi um governo que escutasse tanta população quanto esse. Então, essa é a minha opinião. Paulita, aproveitar que você está online aí, o que você tem a dizer sobre essa questão toda aí do Vélez, do Roquete? O que você quer acrescentar aqui que a gente ainda não tem abordado? Rafa, eu acho que ela caiu, ó. Paula Marisa saiu do chat em grupo. Eu acho que caiu de novo. Ela tá travada aqui. Ô, Rafa, então aproveitando aqui o ensejo, antes da gente entrar no assunto agora é o assunto do Flávio? Dos áudios? O que vai ser agora? A gente vai falar do Flávio também, né? A hashtag que subiu lá, o Estadão mentiu, a gente está em primeiro lugar, né? Com aquela repórter super fluente em inglês, que tá fazendo. Que disseram até que ela tava dando em cima do cara, né? Lá, o gringo. E antes disso, deixa a Camilinha aí finalizar. Só pede para que os moderadores do chat, porque eu acho que está sem moderador aí, tem uma garota humilhando o povo venezuelano, enaltecendo Maduro, fazendo chacota com Guaidó. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de respeito pelos venezuelanos por tudo que eles estão passando. Cadê o Enzo, Enzo? Eu acho que o Enzo caiu, porque ele não está causando dentro do chat. Então, eu acho que ele caiu. Não, o Enzo tá ali. Ah, o Enzo voltou. Enzo, meu amor de minha vida! E aí, cadê? Vamos lá, Camiletes. Vai falar do Flávio agora? Você ia fechar as considerações, né? Para passar para o Flávio. Agora já tem, já tá toda a imprensa repercutindo a questão do Roquete, né? Já agora caiu na época, agora já tá todo mundo falando. Lembrando que ele vai ser exonerado amanhã, né, gente? Que é o primeiro dia útil depois desse imbróglio. E vai ser exonerado justamente por ter feito essa manipulação nos bastidores, quem está chegando agora, essa manipulação nos bastidores aí nas costas do nosso ministro Ricardo Vélez. E o Olavo também foi um dos que denunciou, assim, prontamente, com vários tweets. Tem toda a thread lá no Twitter do Olavo, que é o próprio Olavo, o Twitter oficial do Olavo, para vocês seguirem lá também. Vamos lá, Camilinha. Agora é sobre o Flávio? Vamos sobre o Flávio. Então, vamos falar do Flávio.
o Estadão, uma jornalista do Estadão, a que teve acesso, a primeira a ter acesso aos documentos desviados ilegalmente do COAF, a Constanza, e nessa entrevista que um jornalista francês conseguiu com ela, porque ele começou a questionar alguns pontos, a intenção real da mídia brasileira sobre esse caso do COAF, mesmo porque o investigado era o Queiroz, por que conseguiram jogar no colo do Flávio, por que isso não veio antes da eleição? Ele começou a questionar vários pontos que realmente não há uma resposta, e em determinado ponto da entrevista, ela fala que ela está frustrada porque acha que essa investigação não vai ter os frutos que ela desejava e que a real intenção mesmo era destruir o governo Bolsonaro, era acabar com o governo Bolsonaro através do Flávio. Então, ou seja, eles usaram, a grande mídia usaram o Flávio como boi de piranha, tanto que o New York Times, ele faz um paralelo entre o Ronald Reagan com a facada do Bolsonaro, para falar que o Bolsonaro é o Trump brasileiro e que foi só ele colocar a pauta anticorrupção nas eleições, que aí começou o assassinato real de reputação e a tentativa de destruir o governo usando o Flávio como boi de piranha. Opa! Bom, a questão a gente sabe, né, que eles iriam tentar pegar qualquer, digamos assim, deslize das pessoas próximas ao Jair para fazer uma campanha de impeachment, né? Aí eles tentaram fazer uma campanha de impeachment, inclusive daquela cena patética, para não dizer criminosa, mas é criminosa mesmo, no carnaval, né, do Golden Shower e blá, blá, blá. Quanto mais se tem um filho envolvido em alguma coisa que não está ainda tão explicada, né? E eu acho que, assim, está mais do que na hora também do Flávio se pronunciar mais concretamente sobre esse assunto, para não deixar mais que usem isso de plataforma para queimar o pai. E eu nem acho que o pai tem que ser queimado por conta disso, até porque o pai não tem nada a ver com o que o filho faz ou deixa de fazer, se é que ele fez alguma coisa. Então, eu acho que é uma histeria da imprensa, né? Você não tem como criminalizar um pai ou impeachment um pai por qualquer bosta que o filho tenha feito na vida. Em Esté, você pode problematizar isso aí pra gente? Desproblematizar, na verdade. Não tem matéria, não. Impeachment diz respeito a crime de responsabilidade e, de acordo com a lei do impeachment, não envolve aí nenhum tipo de ação do filho. Quem responde é o filho, é tudo individual, é devidamente individualizado, né? Se o Flávio cometeu algum dos crimes elencados pelo COAF, o Bolsonaro, o que eles querem é desgastar a imagem do governo, na verdade, né? E com esses gastos de imagem, quem sabe trazer alguma coisa relacionada, mas não dá impeachment, não. E principalmente, né? Pode falar, o que você ia perguntar? Ainda tem aquela coisa de não poder se responsabilizar pelo mandato. Isso. Não, até dá para se responsabilizar por um mandato passado, se fosse dele, né? Porque a Dilma, ela respondeu pelo crime o crime de responsabilidade que ela cometeu também teve coisa relacionada a mandato anterior, né? Mas o Flávio, ele responderia como deputado estadual, então nem é a nível história, né? Não, nem é como senador, é como deputado, e eu também não sei como vão operacionalizar isso daí, né? Acho que tem que esperar terminar o mandato dele de senador, inclusive, para poder tocar esse processo. Foi muita irresponsabilidade dessa mulher ainda dizer que vincular o Flávio ao pai. Não só isso, vazaram documentos que são sigilosos, né? Antes mesmo da abertura de um processo formal, e daí, para não ficar feio, vazaram dos outros partidos também, e deu aquele bololô todo, porque, querendo ou não, vamos pegar isso aqui do Flávio, vamos, mas daí o Flávio está em 36º lá na lista de 50 partidos, sendo que o Partido dos Trabalhadores movimentou não sei quantos milhões antes lá em primeiro lugar. Então, eu sei que está muito mal contada essa história ainda, é aquilo que eu falei. Eu tenho muita dificuldade em opinar nessa questão do Flávio, porque os documentos não estão abertos, a gente só tem aquilo que a mídia fala. Eu gostaria de poder analisar os documentos, então eu acho que sim. Poderia ser presa porque ela confessa, né? Olha,
Eu acredito que dá para enquadrar em alguma coisa assim, mas daí o Flávio tem que acionar, né? Então, se o Flávio não acionar, como que vai fazer? E o problema é o quê? A mídia, ela tá o tempo todo... Eu já falei isso, para mim a mídia nacional, ela é criminosa, tá? Isso desde lá da campanha presidencial, onde vazou, né? Vazou não, na verdade, eles fizeram um podcast lá da revista Piauí, falando como que nós vamos tratar essa candidatura do Bolsonaro, especificamente relacionada ao Bolsonaro. E eles falando sobre como fazer narrativa, sobre como montar coisa. Gente de UOL, sabe? Isso, um podcast da revista Piauí público. Então, para mim, esse pessoal deveria responder um processo de ética fortíssimo e deveria ter ali sua licença cassada for good, sabe? Porque se for parar para pensar, o jornalismo ele tem uma função social. Quem fala isso não sou eu. Eu sei que isso é extremamente socialista, mas isso está lá no detalhamento de ética do jornalista. Então, se está lá, eu acredito que eles deveriam ter que começar a responder processo de ética um atrás do outro, tá? É isso que eu penso. Eu nem digo assim ser preso, porque daí vão falar que já estamos na ditadura, na dentadura, né? Ai, meu Deus, olha, eles estão prendendo jornalistas e tudo mais, mas pelo menos ter aí a sua licença cassada no processo de ética, eu acho que é o mínimo. Ô, Rafa, deixa eu só complementar aqui uma coisa. A ideia, na verdade, da grande mídia era transformar a história do Queiroz, porque ele mesmo já assumiu que ele que estava fazendo essa manutenção de salário, ele era o responsável por contratar pessoas no gabinete. Não adianta virem argumentar aqui que não era o Queiroz, ou que não era bem assim, porque quem já está acostumado com o gabinete sabe que isso acontece mesmo, que tem uma única pessoa responsável pela análise de currículo, por chamar as pessoas. Então, ele já assumiu essa parte, que ele estava fazendo, sim, essa manutenção de salário. E a ideia, na verdade, da mídia era colocar no colo do Flávio essa história do COAF para ligar o Bolsonaro ao cheque da Michelle Bolsonaro, que não é bizarro alguém pensar que 24 mil reais é qualquer coisa de corrupção, é a coisa mais idiota do mundo isso, e ainda mais um cheque nominal. Quer dizer, então, que eu vou receber dinheiro de corrupção e vou colocar um cheque nominal no meu nome e na minha própria conta. O Flávio já comprovou que aqueles depósitos feitos no caixa eletrônico é do apartamento que foi vendido, sim, e que o cara não quis ir direto no caixa fixo ali, com medo das pessoas verem o valor que estavam sendo depositado. Nós moramos no Brasil, ele está no Rio de Janeiro, nós sabemos do perigo que isso é. Quem está aqui no Brasil, principalmente no Rio, sabe das saidinhas de banco, sabe que isso não é brincadeira e que os caras matam mesmo para ter qualquer valor. Então, o Flávio já provou tudo. O que o Flávio pode vir fazer? Vir a público e falar, eu avisei que eu era limpo. Porque tá tudo se encaixando certinho e o COAF nunca investigou o Flávio. O Flávio nunca foi o foco da investigação. E sim o Queiroz. O que ela afirma e assume é que a investigação foi desviada para o colo do Flávio para atingir o Bolsonaro. Eu creio que eles iam fazer isso através do cheque de 24 mil, na qual o próprio Bolsonaro assume que não é somente 24 mil, e sim 40 mil reais. Agora, por que o Queiroz quis esse dinheiro, se ele estava fazendo a manutenção do salário de dentro do gabinete? Aí eu já não sei, aí é o Queiroz, somente o Queiroz que tem que responder, porque ele pediu 40 mil emprestado. Pois é, eles iriam tentar forçar, né, essa coisa do cheque, porque o Jair foi o primeiro a explicar, né, assim que saiu, ele inclusive se antecipou na explicação. Eu acho que o Jair sempre faz isso, ele nunca deixa nada por mal entendido. E o que eu, pessoalmente, gostaria era que o Flávio tivesse feito a mesma coisa, né? Ter se antecipado, não deixar desse negócio chegar, essa bola de neve que chegou, e poder ele abrir uma live e falar com os eleitores dele pessoalmente, parar com essa fofocada para cá e para lá, principalmente agora que vazou esse negócio dessa jornalista. Eu espero que ele realmente faça uma live, converse com o eleitorado dele de olho no olho, explique esse imbróglio todo, essa porcaria, fale, realmente mostre do porquê que ele não tem culpa de nada. Por que o Queiroz, que era responsável, um motorista, não era nem um chefe de gabinete, era um motorista responsável por como é, fazer caixinha, um motorista, não faz muito sentido, mas enfim, ele tem que explicar. Acho que ele, que era o dono do gabinete, e o próprio Queiroz. Eu acho que eu concordo. Esse olho no olho com o eleitor, que ele até hoje não teve. É essa a minha crítica desde o início. Deixa eu ler aqui mais um superchat. Paulo Cassiano, muito obrigada.
Ele falou que só falta a AI e o Brasil se juntar a vocês por causa da treta com as feministas do League of Legends. Não entendi o que é isso, não sei o que é AI e o Brasil. Quem souber, por favor, me explica. Márcio José Oliveira Castro, agora entendo a luta contra a internação manicomial do PT. Eles querem ser inimputáveis e não serem restringidos. Não podemos deixar os loucos governarem no hospício. Ele está falando do Zé de Abreu. Com certeza vai sair algum escândalo ainda do Zé de Abreu sendo bancado aí por militância petista. Tem pergunta para Paula Marisa, só que ela não está no ar. Do Abraão Guilherme. Obrigada, Abraão, falando para a Paula comentar sobre a Ayn Rand, mas ela não está aqui. Depois você manda para ela vai comentar com certeza. Algumas considerações aí das meninas, mais considerações, né, sobre esses assuntos que a gente fez. Vocês têm mais considerações sobre a questão do Roquete, ou do Zé de Abreu, ou do Flávio? Tenho. É importante dizer a questão do Roquete, que tudo isso aconteceu no momento em que lobistas ligados às universidades, especialistas em pegar dinheiro do ProUni de outras áreas da educação, começaram a pressionar pelo fim da Lava Jato da educação. Ações da Croton e da Estácio caíram na Bolsa de Valores depois do anúncio da Lava Jato da educação. Eu posso falar o seguinte, esses grandes conglomerados de educação são bem responsáveis também por fazer essas aglutinações de militância nas universidades, tá? Então, por exemplo, eu estudo na FMU. A FMU foi comprada pela Laureate e lá a gente também tem esse problema. A Laureate, ela perde para a Estácio e é a segundo maior conglomerado de educação do Brasil. A Estácio é o primeiro e a Croton, se eu não me engano, é o terceiro. Esses conglomerados, eles estão realmente aglutinando todas as universidades que são privadas, para fazer esses curraizinhos de militância e receber dinheiro público a partir de ProUni, né? A partir disso daí. E as ações desses caras diminuíram a partir do anúncio da Lava Jato na educação. Isso precisa ser dito assim com a mais absoluta urgência, até para que esses conglomerados sejam investigados. E eu acho que é isso daí que vai cair aí na CPI da Lava Jato da educação. Show de bola. Agora, tem mais um superchat sobre o assunto aqui, que é o da Vânia Rezende, dizendo que a China já compra toda a soja brasileira. Não existe isso do Brasil estar perdendo mercado para os Estados Unidos. Isso é mentira. Como o Brasil não tem o suficiente de soja para a China, eles completam com os Estados Unidos. Valeu, Vânia. Tem uma galera pedindo também para a gente falar sobre o Golden Shower, aquela que também foi, né, trending topic, e aí eles tentaram forçar um impeachment também, impeachment Bolsonaro, dizendo que era quebra de decoro. Não existe nenhuma quebra de decoro nesse aspecto aí da divulgação daquele vídeo. Era um vídeo em praça pública, né, que inclusive o Jair denunciou como um crime. Ele, no papel de presidente da República, ele tem o poder de denunciar crimes nas redes sociais dele, como ele poderia denunciar um assalto, denunciar um arrastão. Ele denunciou um atentado ao pudor. A Esté pode falar um pouquinho na lei o que é aquele crime, o que engloba na lei ali, onde que é atentado ao pudor? Não tem nada disso aí não também, é mais uma coisa para tentar formar narrativa, não tem nada disso não, inclusive até mesmo para as pessoas que são comuns, você tem o excludente de ilicitude para quando você vai denunciar algum tipo de crime e torna ele público, tá? Então o Jair também, ele não... Daria para discutir quebra de decoro se ele tivesse compartilhado pelas redes da Presidência da República, do Itamaraty, ou lá de algum órgão público. Mas não, ele utiliza essa rede social dele, inclusive desde antes de ser presidente, ele denuncia as coisas por ali, então não tem o que se falar em quebra de decoro, não tem o que se falar disso não, a realidade é uma só. A esquerda viu a sua própria imagem e semelhança no espelho e não gostou do que viu, e não gostou que foi divulgado, mas a verdade seja dita, o próprio cara do Golden Shower, ele diz que ele fez um ato político contra a colonização dos corpos, né? A mal sabe ele que a única coisa capaz de colonizar um corpo é micose. Então, quem sabe ali ele pegou um vírus ou uma bactéria para colonizar o corpo dele, para parar de fazer bosta no meio da rua. E os únicos que merecem, na verdade, responder algum tipo de processo são aqueles que estavam no meio da rua ali praticando aquele tipo de coisa, porque é luz do dia, a criança passa na rua, e enfim, para mim esse foi o único crime, foi o que os artistas, entre aspas, né, porque hoje em dia está sendo ofensivo ser chamado de artista, depois do que esses caras estão fazendo. O que os artistas fizeram, para mim, é atentado ao pudor, assim, gravíssimo, no meu entendimento.
E eles, a gente viu pela primeira vez a esquerda sendo conservadora, né? Ficou super ofendida do presidente mostrar um vídeo, sendo que eles ficaram ofendidos com o presidente, não com as imagens relatadas, né? A seletividade de indignação de sempre da esquerda. Paula está por aqui, vamos dar o microfone para a Paulinha falar sobre tudo que ela quiser aqui, é seu. Eu quero denunciar que a Rafa, na verdade, ela fez uma cuba psicológica com a minha internet para que eu não entrasse hoje, porque ela queria dar o furo sozinha aqui no YouTube. Meu Deus. Não, gente, e eu tava lá no chat, o pessoal, inicia roteador, faz isso. Gente, estou desde o meio-dia ligando para todos os serviços de internet. Não tem nada de diferente. O roteador tá no mesmo lugar que ele sempre teve. Eu tô fazendo transição do mesmo lugar que eu sempre fiz. O problema é a net. Atenção, net. Net, você é uma bosta, net, claro. Eu estou irritada, estou fazendo uma denúncia aqui. E quanto ao Mac, pessoal, eu não consegui ouvir o que as gurias estavam falando, porque eu estava enlouquecida aqui entre celular e computador. Eu não sei se elas tocaram no assunto, mas assim, para mim fica muito claro o que aconteceu lá. Quando a gente percebe é que assim as coisas começaram a acontecer depois que foi anunciado que ia ter uma lava-jato no MEC. Vocês acham, por acaso, que assim o ministério mais importante de todos, porque é o Ministério da Educação que forma a militância, a Petrobras, os outros ministérios são muito importantes para o PT, são muito importantes para o PT, eu digo no geral, né? Esquerda em geral. O PT, quando eu falo PT, eu estou generalizando, a esquerda no geral. Pessoal do Foro de São Paulo, para ser mais específica ainda. Esse Petrobras, os outros ministérios são importantes para que eles tenham dinheiro, mas o movimento deles só se sustenta se eles formarem militância, e a militância é formada a partir de duas vertentes. Uma dessas vertentes é o Ministério da Educação, que eles, além de fazer desvios de dinheiro, eles ainda investiam dinheiro. Eu não duvido se no futuro eles continuassem lá e contratassem o carinha do Golden Shower para fazer uma performance numa escola. Tá? É coisas desse tipo. A gente viu aí livros que diziam que o socialismo é maravilhoso, que Cuba é maravilhoso e o capitalismo é uma coisa horrível. Procurem aí, História Crítica é o nome do livro, eu não me lembro o nome do autor agora de cabeça, estou sem internet para pesquisar aqui também, então não exijam muito de mim. Mas a História Crítica, o nome do livro, que dizia absurdos, falava que Cuba era maravilhoso, que China era maravilhosa. Então, essa geraçãozinha aí, leite com pera, eles ouvem as coisas e eles não conseguem aceitar que eles foram enganados durante a vida inteira. É muito difícil para uma pessoa assumir que foi enganada a vida inteira. E é aí que funciona a doutrinação. E é por isso que é tão importante. Então, além de desvios de dinheiro que essa Lava Jato vai mostrar, supostos desvios de supostos dinheiro, que a suposta Lava Jato tem que ser assim para não tomar processo, né? Então, ela também pode mostrar supostos conteúdos supostamente pagos com supostos dinheiros de formas supostamente muito suspeitas. Então, a gente tem que ficar ligado nisso. E é claro, gente, é óbvio que tem infiltrados, supostos infiltrados no suposto Ministério da Educação. É óbvio que tem gente lá para isso. Tanto é que essa história aí de cantar o hino e de ter o logo, eu não duvido que tenha sido um boicote. Eu não sei até agora. Eu tentei pesquisar, mas como eu fiquei sem internet, hoje eu fiquei por fora das informações. Quem é que teve essa brilhante ideia de colocar o slogan de campanha do Jair na carta que ia para as escolas? Porque qualquer pessoa que tenha um mínimo assim de noção e que trabalha na educação sabe que isso pode dar um processo violento para o governo. Então, eu não duvido que isso tenha sido feito de propósito. Acho que é isso que eu queria falar sobre o MEC. Continua falando aí. Opa! Alguém quer fazer um adendo aí da Paulinha? Eu vou falar um superchat aqui. Eu acho que a Paula tem que comentar o caso do Flávio Bolsonaro. Vamos colocar lá na fogueira. Bora, Paula. Gente, eu não tô sabendo, tá ligado no meu microfone? Eu não tô sabendo o que é. Eu vi que tem alguma coisa de Flávio Bolsonaro. Eu não sei o que é, eu passei o dia inteiro sem internet. O que é? É sobre uma repórter do Estadão que estaria... vazou um áudio dela, né, combinando, dizendo... Fala aí, Camilinha, assumindo, né, que estaria com um viés político de colocar a culpa no Flávio para atingir
o governo Bolsonaro, né? Gente, é óbvio que tem um viés político nessa história, mesmo que a repórter não vaze o áudio, tá? Vamos aqui pensar friamente sobre todos os ângulos. Vamos supor aqui que Flávio Bolsonaro seja culpado. Vamos supor, partindo da premissa que ele é culpado, que é o pior de todos os cenários, é Flávio Bolsonaro ter feito alguma coisa ilegal. Partindo desse cenário, de que realmente ele fez algo ilegal. A lista do COAF tem uma pessoa em primeiro lugar e não é Flávio. Então, pela lógica, se isso não é uma perseguição política, eles teriam que ver lá, a mulher é Vera, Lúcia, Ana, Cláudia, não sei o nome da mulher, meu Deus, estou sem internet aqui, mas tudo bem. Essa mulher que está em primeiro é que teria que ser o alvo da imprensa. E todos os outros depois. O Queiroz, esse, está lá embaixo. Tem uns 30 na frente dele. Então, é óbvio que isso é um alvo político. Agora, se ele não tem nada a ver com isso, a coisa é pior ainda. Agora, o que me irrita é por que Flávio não esclareceu essa história desde o começo, deixou a coisa rolar tanto, entendeu? Esse é o ponto. Que é uma perseguição política, é óbvio. Eu acho que é isso. Não sei. Era isso que vocês queriam ouvir? Eu acho que, assim, óbvio que é uma perseguição política, mas se ele tivesse posicionado desde o início, não daria corda para isso, não daria pano para a manga, ele já teria cortado pela raiz qualquer tipo de fofoca, boato, não deixaria o pai descoberto, digamos assim, né, desprotegido. Não que o Jair esteja, porque, afinal, como a gente já falou aqui no início, não tem nada a ver com o Jair, esse imbróglio do Flávio, nada, nem tem como chegar nele, mesmo que tentem forçar aquela história do cheque da Michelle, o Jair já provou, já mostrou, e não tem nada a ver. E foi uma coisa feita muito antes de Jair ser presidente. Então, foi uma coisa que o Flávio ainda era deputado estadual. É uma esfera estadual, não tem nada a ver com o impeachment de um presidente, como estavam tentando forçar essa ideia. E como eles tentam forçar tudo, na verdade, né? Qualquer peido, eles tentam forçar um impeachment. E concordo com a Paula que já passou da hora do Flávio ter se pronunciado aí de olho no olho, né? Uma live, enfim, com seus eleitores. E vou ler um superchat aqui da Selmira Santos, que é Gurias, deve ser aí, vizinha da Paula Marisa. Meu amigo argumenta que o Lula é preso político, porque ele está preso na Polícia Federal. Se ele fosse preso comum, estaria preso num presídio comum. Olha, gente, chega a ser hilário. Obrigada, Selmira, pela pergunta. Ela quer saber como que ela responde o amigo. Simplesmente ele só não está no presídio comum, senão ele seria morto. É pela própria proteção dele. Ele foi um presidente da República e por isso ele tem essa prerrogativa aí de estar numa cela especial, enfim, enquanto se decide para onde ele vai. Esté, você que é a nossa advogada, pode responder a Selmira. Você quer dizer, eu vou chegar lá, né? Calma, tô no último ano ainda. Eu acho que além dessa questão de segurança nacional, né? Ele corre risco, né, em presídio comum, porque ele ainda tem outros processos, e enfim, ele é um ex-presidente, aquele blá 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 todo. O que ela pode responder para o amigo dela é o seguinte: não existe isso de preso político quando você passou por todos os graus de jurisdição, ou seja, ele já passou pela primeira instância, ele já passou pela segunda instância, ele foi condenado por 2 juízes de primeira instância, por todos os juízes de segunda instância, e o STF, ainda que são 11, não cedeu habeas corpus. Então, ele contou aí com duplo grau de jurisdição, ele contou com ampla defesa, com tudo bonitinho. Então, não existe isso de preso político. Preso político é aquele cara que é preso, que não pode se pronunciar, que não conta, que não pode fazer uma ligação, que não pode fazer nada, como aconteceu, por exemplo, com o general Vivas na Venezuela, que foram lá, cataram ele na calada da noite, jogaram ele numa cela, torturaram e blá, blá, blá. O que acontece com o Lula é diferente, ele é criminoso mesmo, e é isso, cachaceiro, além de tudo. Eu acho que tinha que pegar e levar ele para um presídio comum, porque o que a gente quer mesmo, a realização do nosso sonho é ver Lula fazendo cocô no buraquinho. Eu só queria fazer essa observação importante. Saindo do buraquinho para o buraquinho. Aqui é um alto nível de né, gente, de argumentos meus. Vamos lá, Edson Júnior mandou um superchat aqui com a pergunta: a esquerdalhada aparelhou todos os setores do governo federal e fez uma verdadeira máfia. Vai aparecer muita coisa, pois o PT sempre foi o partido da boquinha e para desesquerdizar vai demorar mais de 4 anos. E aí eu deixo para as meninas aqui até uma questão bem importante do nosso momento histórico aí, do país e da questão das redes sociais, e nós fazemos parte desse movimento aqui de redes sociais, de internet. A gente está vendo que a gente está pautando muita coisa, né? O Bebiano foi o último que a gente conseguiu forçar um impeachment, óbvio que uma exoneração, óbvio que a gente já sabia, já tinha toda a materialidade lá para ele sair, enfim,
mas a gente já se antecipou nas redes no final de semana e fez a mesma coisa, o mesmo movimento que a gente fez agora com o Roquete, no final de semana, também forçando uma hashtag e tal. E foi mais uma, como com o Moro também, né? Teve a questão do Moro lá com a como é que é o nome da mulher, gente? Deu um branco agora. Ilona, isso. E agora se repete também a internet mais uma vez, pautando o governo com a questão da exoneração aí do Roquete. Olha que importância nós temos e que importância o governo nos dá e o respeito que ele nos dá. O que vocês acham disso tudo aí? Vou começar aqui. Vai lá, Camilinha, que tá mais caladinha agora nas últimas. Vamos lá, Camilinha. Não, tô calada aqui porque eu tô anotando as coisas. Ó, vocês que estão lá no canal do Divas, para a gente começar a usar lá, precisa ter 4.000 horas assistidas. Então, não adianta só se inscrever, pessoal. Assiste os vídeos para a gente poder ter essas 4.000 horas. Aí sim, começar lá no canal oficialmente. E aí, poder trazer o Nando Moura, porque é assim que a gente vai estrear o canal oficial. Então, se vocês querem tanto o Nando Moura no Divas, por favor, assistam lá e nos deem essas 4.000 horas. O pessoal pediu para dar uma comentada rapidinho sobre o Adélio. É o seguinte, o Adélio não tem problema mental nenhum. Isso é uma desculpa para não continuar a investigação e jogar ele num sanatório para não descobrir quem são os verdadeiros mandantes, porque os caras devem ter um poder incrível, porque se ele tirou autorização para entrar num clube de tiro, significa que ele não tem qualquer problema mental. Certo, professora? Comentem aí sobre a importância também. A professora já fala do Adélio e fala da importância do nosso movimento unido aqui na internet. Essa que tinha sido a tua pergunta, né? A tua pergunta era sobre a importância da gente na internet. Eu vou responder a tua pergunta. Seguinte, o que a imprensa quer? Qualquer coisinha para desestabilizar o governo Bolsonaro. É a primeira vez, nunca antes na história desse país, um presidente ouviu a população e teve um canal tão direto com a população. Então, assim, a gente já conseguiu. É óbvio, gente, é óbvio que vai ter esquerdista, PSDBista, tucanista, foro de São Paulista, todos os istas querendo se infiltrar o tempo todo no governo. E o Bolsonaro não é onisciente, ele não é perfeito, ele precisa da nossa ajuda. E ele abriu o canal, ele vai voltar com as lives nas quintas-feiras, não sei se vocês... Se eu comentar alguma coisa que elas já comentaram, relevem, tá, pessoal? Então, ele vai abrir de novo as lives nas quintas-feiras para ter esse contato direto com a gente, e isso é muito importante. Então, cada um de nós tem... Exatamente. Cada um de nós tem que fazer o seu papel. Então, aconteceu o caso da Ilona, a gente foi em cima. Então, agora, eles que estão do outro lado, lá à esquerda, o Foro de São Paulo, a gente está lutando contra o Foro de São Paulo. Então, o pessoal do Foro de São Paulo está esperto que agora eles vão ter que fazer uma coisa muito mais trabalhada, assim, porque a gente está em cima e a gente está fiscalizando, e principalmente o Bolsonaro está nos ouvindo. Então, nosso papel é crucial. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, que falam na internet assim, ai, tô cansada, ai, porque isso nunca vai dar certo. Gente, é agora que começou. Agora, assim, ó, subimos o primeiro degrau. Lembra quando eu falei ano passado que o Bolsonaro ganhou? A gente tem uma escada gigantesca para subir. A gente subiu um degrau e vocês já estão cansados? Não dá, né? E outra coisa também que é muito importante, que às vezes eu faço uma postagem falando que nem eu fiz esses... Não me lembro, acho que foi ontem, porque hoje eu quase não consegui postar porque a internet caiu na hora do almoço. Eu fiz uma postagem sobre essa palhaçada do Zé de Abreu. Aí vai lá, pessoal, não dê ibope pro Zé de Abreu, não falem do Zé de Abreu. Ou então começa assim, fale da reforma da Previdência. Nós precisamos da reforma da Previdência. Gente, é óbvio que a gente precisa da reforma da Previdência. A gente precisa combater em todas as frentes. E quanto ao caso, por exemplo, do Zé de Abreu, a gente não está dando ibope para ele. A Globo, todas as emissoras estão lá fazendo cobertura da chegada presidencial, etc, etc, um monte de coisa, e a gente tem que entrar nessa hype que a mídia mainstream causou. E tem que ridicularizar, né? E mostrar que tem gente que pensa que tem uma oposição, porque se a gente não falar nisso, é a mesma tática que os militares utilizaram quando a gente estava no regime militar. Não, vamos deixar aqui na cultura esquerda, não vamos falar, não vamos dar ibope. O que aconteceu? Lula chegou no poder. Então, parem um pouquinho, estudem sobre guerra cultural e entendam que muitas vezes a gente fala sobre assuntos que parecem não ser importantes, como, por exemplo, o novo clipe do Pablo Vittar, a chegada do idiota do imbecil do presidente autodeclarado, que nem um retardado aqui. A gente usa essas hypes que a mídia mainstream fabricou
para alcançar um público maior, sair da bolha e falar sobre marxismo cultural. O assunto não é o assunto é marxismo cultural. Tentem entender isso. Exatamente, Paulinha, exatamente, é ocupar espaços e é o que o Olavo sempre fala também, né, gente? Vocês têm que ridicularizar, humilhar e pisar na esquerda na lacração. Não adianta ignorar, não é ignorando, porque aí eles correm pelas beiradas, entendeu? Aí eles ocupam espaço. E a gente que tem que ocupar, ridicularizar, humilhar, tudo que a gente puder fazer com as mentiras que eles propagam, nós temos que fazer. Eu vou ler rapidinho o superchat aqui, já passo para as meninas também, para a Esté, comentar sobre essa ocupação de espaços na internet, a nossa importância. Pô, a gente tá chovendo superchat. Fernando Alves, parabéns, meninas. Muito obrigada, Fernando Alves. Andréia AGS. Meninas, vocês podem fazer uma live sobre homeschooling. Estou desesperada para tirar minha filha da escola. Vamos sim, vamos fazer. Inclusive, a Camilinha é mãe, é a nossa única mãe aqui. Ela pode falar bastante também sobre isso. Numa próxima live de homeschooling, a gente pode fazer uma especial, tá? E foram esses 3 últimos superchats. Agora eu passo a mesma questão para a Esté. O que ela está achando dessa importância que a gente tem aí na rede social, do presidente agora está voltando com as lives de quinta-feira, isso é muito importante a gente divulgar também, e deles estarem ouvindo, né? Você vê, o Moro está atento, o Velho está atento, inclusive a gente tem nossas fontes aí no governo, que foi quem passou para a gente todas essas pautas e confirmou algumas coisas, inclusive essa exoneração aí de amanhã, e eles falaram, cara, a gente não pode se manifestar diretamente porque a gente é governo. Então, vocês são muito úteis para vocês falarem pela gente, né? Para subirem hashtag, para poder... Então, a gente é um braço direito do governo. E quando a gente fala do governo, não é que a gente seja bolsonarista. É que a gente é Brasil. Então, a gente quer que esse governo dê certo. A gente quer que o governo dê certo. E por isso é o nosso trabalho. Esté, pode falar um pouquinho sobre isso também? Sim, eu já até tinha falado, né, anteriormente sobre a importância disso e de ter sido o terceiro, que foi a rede social que derrubou, né? Começou com o Bebiano, aí depois veio o Luna Saboia e agora veio o Roquete. Então, mas eu acho que mais importante do que isso, mais importante do que se conectar com o governo central é a gente conseguir olhar para os governos regionais. Isso eu venho falando faz tempo já. Então, exemplificando, vou falar do meu estado. Sexta-feira agora vai ter a eleição do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O que vai acontecer se a Janaína Pascoal não ganhar essa Assembleia vai ser que um tucano vai ganhar. E se esse tucano ganhar, a gente vai ter aqui em São Paulo um prefeito tucano, um governador tucano e o presidente da Assembleia Legislativa tucano. Isso aí vai virar máfia, tá? Já é máfia, na verdade. Os tucanos, eles mandam em São Paulo. Mas vai virar uma máfia muito pior. A coisa, ela tá dentro de um limbo, de um deep state aqui em São Paulo. O governo regional de todos os estados está num deep state tão grande que eu acho que uma hora a gente vai ter que deixar o governo seguir, né? E olhar para os regionais para a gente poder parar de sofrer um pouco, porque os regionais são importantes também, tá? Não é só o Bolsonaro, não é só os ministérios, a gente tem que olhar para esses regionais aí, que é muito importante. Acabaram de falar, inclusive, que a Joyce Hasselman foi muito bem aí na Globo News, que ela falou muito bem sobre a reforma da Previdência, mas ela também não se manifestou ainda com relação à companheira dobradinha dela, que foi a Janaína Pascoal. Ela ainda não está dando apoio para a Janaína Pascoal, para que a Janaína Pascoal seja eleita presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A coisa aqui está tão grave que os deputados estão, inclusive, ameaçando os deputados eleitos do PSL com processo de ética de forma prévia, porque eles têm tanta representatividade popular que o povão se organizou nesse mesmo esquema, né, para poder eleger a Janaína Pascoal. E eu quero lembrar de uma outra forma que a gente utilizou, que foi também com rede social, que a gente acabou elegendo uma pessoa diferente para o Senado, que não foi o Renan Calheiros. Então, essa a importância da participação popular e das redes sociais, e da gente estar o tempo todo aí em cima, cobrando, enchendo o saco, porque tem que fazer. Aquele ditado, né? Quem não gosta de política e não se manifesta está fadado a ser governado por quem gosta e se manifesta. É isso. Exatamente, por isso a importância a gente ocupar espaço também. Camilinha, fala um pouquinho aí também, percute um pouco o que a Esté falou, depois eu vou passar para a Pro. Ela hoje conseguiu, agora que ela conseguiu, né, se conectar e para ver o que ela quer fazer de consideração também. Fala um pouquinho, Camilinha, disso da Joyce, né, porque a Joyce está decepcionando muito aí em muitas questões que ela precisaria se posicionar, principalmente na questão de ser mais unida a Janaína, né, já que ela representa o estado de São Paulo. Então, conta aí um pouquinho para a gente.
Rafa, primeiro eu só vou dar uma pincelada na história da força dos movimentos nas redes sociais, porque é o seguinte, quem elegeu o Bolsonaro foram as redes sociais. Não foi a propaganda política, porque ele só acho que teve 5 segundos, 8 segundos, sequer deu tempo. A mídia batia nele o tempo todo. Então, quem elegeu ele fomos nós, que fomos nas redes, batemos as caras, fomos em manifestações, tomamos chuvas, e vocês sabem muito bem disso. Agora, ele não tem qualquer responsabilidade em todo o ministério. Para isso, ele elegeu ministros. Como é que ele vai cuidar da área da educação, segurança, sozinho? Não existe essa possibilidade. Então, ele coloca nos ministérios os ministros que ele realmente confia. Quando dá alguma coisa errada dentro do ministério, não adianta o povo ficar, mas cadê o Bolsonaro? Cadê o Bolsonaro? O Bolsonaro está fazendo outras coisas, o Bolsonaro está viajando, o Bolsonaro está indo para outros países, o Bolsonaro está fazendo alianças. Quando ele elege um ministro, é porque ele confia muito nesse ministro, mas cabe a nós e cobrar uma posição quando a gente vê que tem alguma coisa errada. E daí a gente conseguiu tirar a Bebiano, a Ilona e agora o Roquete. Alguns ministros, às vezes, erram não por maldade. Não, nossa, eu vou colocar realmente um tucano e vou ferrar o governo. Não é isso. Não tem todo o conhecimento da infiltração esquerdistas que a gente percebe, né? Eles estão tão fechados nesse meio político, lá dentro do Congresso, que eles perdem um pouco esse feeling que a gente tem dessa introdução marxista dentro do governo. Agora, o povo ficou há 16 anos reclamando que os governos não tinham transparência, que nada vinha para a mídia, que nada vinha à tona. Agora que vem tudo à tona, que está tudo pautado pelo Twitter, que ninguém tem dúvidas, aconteceu, já está no Twitter, a gente já está sabendo, o povo fala que o governo fica promovendo barracos e humilhando ministros e expondo assessores. Não é bem isso, vocês queriam transparência, está aí a transparência que vocês tanto queriam. Agora, quanto às lives do Bolsonaro, ele vai ter que fazer, porque a mídia mainstream está voltando a pautar tudo, ela está voltando a tomar o poder da oratória, ela está dominando todas as pautas. E é por isso que o Bolsonaro tem que vir realmente à frente para falar, escuta, a verdade está aqui comigo, eu estou aqui dentro, eu vou passar a verdade para vocês. E não é essa mídia manipulada que perdeu a sua principal fonte, que era o Gustavo Bebiano. Agora, quanto a Joyce, cara, sinto muito decepcionar vocês, mas a Joyce é PSDBista, ela é Dória. Se ela vai estar do lado da Janaína, eu duvido muito, mesmo ela tendo sido dobradinha da Janaína. Se ela falar, é por uma questão de cobrança do público, porque a Joyce é Dória, a Joyce sempre apoiou Dória, inclusive o ano passado, ela numa palestra, ela falou o seguinte: o Bolsonaro é somente um remédio. Em 2022, eu apoio o João Dória. Eu acho que só essa frase dela, antes das eleições, já diz tudo sobre ela. Ela está ali do lado do Bolsonaro por uma conveniência política. Em 2022, ela vai apoiar o João Dória. Se o João Dória apoia o Cauê, eu duvido muito que ela vai falar da Janaína. Caso ela venha a falar, ela vai falar por uma cobrança das redes sociais, nós do PSL, nós eleitores do Bolsonaro, para agradar a gente e para não estimular um levante e uma cobrança agressiva em cima dela. Somente por isso. Rafa. Beleza, agora eu vou passar a palavrinha para a Paula, que ela falou um pouquinho hoje, nossa tchutchuca. Paulita, o microfone é seu. Gente, eu tô meio que desesperada, que a gente já tá em 1 hora, né? Então, você pode fazer as considerações, falar o que você quiser, e aí eu já vou passando a bola. É que o pessoal não sabe, a gente começou atrasado. Ah, tá. É que o pessoal não sabe, a gente tem um chat interno quando a gente faz a transmissão e eu fico incomodando elas toda hora aqui pelo chat, mandando um monte de mensagem. E hoje eu não consigo mandar as mensagens, depois eu vou falar com elas no WhatsApp. Eu tô enlouquecida aqui hoje. Mas, enfim, o que eu tinha para acrescentar, mais ou menos assim, em linhas gerais, era isso daí mesmo que eu queria falar. Eu acho que amanhã eu vou postar um vídeo a respeito dessa história de treta no MEC, porque a gente precisa fazer as lives para desenvolver um raciocínio mais profundo, mas também é importante ter os videozinhos curtinhos. E como recado final, assim, a Camila falou aqui, vocês viram, né, que a Esté foi eliminada do Divas da Opressão pelo Nando.
Eu fiz memes e postei lá no Insta, ó, foi eliminada. Então, assim, o pessoal que tá pedindo o Nando aí, o Nando, ele estragou a surpresa. Mas tudo bem, ele é o Nando Moura, eu não posso nem falar nada, né? Ó, todo mundo saindo. Eu que caí ou vocês estão saindo? Caiu. Eu caí? Voltei? Tô caindo de novo? Não, agora voltou. Tá. Então, o Nando aceitou quando a gente fez o convite e eu quero fazer um dos quadros que vai ter no Divas da Opressão. O projeto do canal é bem legal, a gente vai fazer resenhas, a gente vai falar sobre cultura pop, sobre várias coisas, sobre feminismo. E o Nando aceitou fazer essa inauguração do nosso canal, era uma surpresa que a gente estava aguardando, ele soltou, mas tudo bem. Então, a gente precisa que vocês se inscrevam lá, que assistam as lives, porque a gente precisa de 4.000 horas e parece que a gente está em 1.500 horas, mais ou menos. E compartilhem, principalmente, né? Compartilhem esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso e a gente atinja esse número de horas para começar a fazer por lá. E também, já que o Nando deu o furo, tá todo mundo dando furo aqui no YouTube, o Nando deu o furo, a Rafa deu o furo, eu também vou dar um furo agora aqui, que quando a gente passar para o canal lá no Divas, a programação vai ser de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, a gente ainda está acertando alguns detalhes, e cada dia vai ter um quadro diferente. Então, assim, eu sei que vocês gostam de respostas para feministas, eu elaborei um quadro, gente, escangalhante, muito engraçado, vai ficar muito bom. Se eu estou dizendo que é engraçado, confie em mim, porque você sabe que eu sou uma pessoa um pouco debochada. A gente vai fazer as notícias também, a gente vai trazer vários convidados, o Nando é só o primeiro convidado. Vocês não têm noção do que essas cabecinhas aqui estão arquitetando de opressão lá no canal do Divas. E muito obrigada pela presença de todos, desculpa aí essa enrolação que deu por causa da internet, mas estamos no Brasil, né? Eu já tentei trocar de operadora, mas aqui no mato onde eu moro, como diz o Enzo, quando eu falo com ele, ele pergunta como é que é mesmo o nome do mato onde tu mora? Então, no mato onde eu moro, apesar de ser, eu moro numa região metropolitana, né, na região metropolitana de Porto Alegre, mas aqui eu só tenho essa empresa de internet. Então, a opção é tenha essa internet ou nenhuma, que é assim que funciona no Brasil. Por isso que é uma bosta, porque é um monopólio. A gente podia fazer uma campanha no Twitter para o Bolsonaro acabar com esses monopólios. Seria muito legal, eu ia ficar muito feliz. Mas então é isso, muito obrigada. E até o próximo vai ser lá no canal da Camila, né? A Camila tem que prestar atenção na live e parar de ficar lendo as outras coisas. Eu queria falar isso pelo chat, mas eu não tenho chat, eu falo aqui ao vivo. É isso, beijo. Beijo, já que a Camilinha adora ler vocês aqui do chat. E aí, é a nossa, como é que fala? A nossa... E eu fico enlouquecida chamando a atenção dela no chat. Para de ler o chat, para de ler o chat. É assim que funciona. É porque desconcentra mesmo. Por isso que a gente acaba lendo mais os superchats, porque aí a gente consegue manter um pouco. Porque vocês são tão maravilhosos e participativos, que vocês desconcentram a gente no amor, tá, gente? É no amor. Então, antes de passar a palavra aqui para a finalização de Camilinha e de Esté, todo mundo que está aqui, desce o dedo no like, gente. Desce o dedo no like antes da gente ir embora, para a gente, de repente, ir para o Em Altas, para a gente conseguir compartilhar nossas ideias com o maior número de pessoas, e vocês vão ajudar. Vamos lá, Camilinha, que foi citada, te dou aí o direito de resposta às suas considerações. Eu gosto de prestar atenção no chat, porque tem gente aqui que usa uns argumentos muito interessantes. E isso enriquece muito, por isso que às vezes eu me distraio com o chat. Mas é isso, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Só esclarecendo uma coisa, em nenhum momento eu disse que a Joyce tinha que apoiar o Márcio França. E sim, eu disse que em 2022 a Joyce disse que ia apoiar o Dória. Eu acho que é muito claro, não há qualquer problema de interpretação nisso. Domingo que vem, então, é lá no meu canal às 19 horas. Por favor, assistam lá os vídeos do Divas para a gente poder ter as horas que a gente precisa para a gente ir para o canal oficial. Muito obrigada pela participação de vocês em pleno domingo, 1h14 de live hoje. Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe a vida de todos. Paula tá surtada lá com 1h14. E o fone rosa de Camila, acabei de reparar fone novo. Agora Esté, meu amor, considerações rapidinhas.
Vamos lá, eu quero agradecer a participação de todos e convidar todo mundo para esta sexta-feira, dia 15, a partir das 14 horas, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para a gente pressionar para a Janaína Pascoal ser eleita presidente da Alesp, porque senão o maior estado da federação, o maior colégio eleitoral, vai inteiro para a mão do PSDB, e isso vai ser muito ruim para o Bolsonaro, para a reforma da Previdência, para tudo isso aí que vocês acham que o regional não tem nada de participação, e tem, tá? Então, eu quero todo mundo que mora em São Paulo, e quem não mora, na sexta-feira a gente vai subir tag para apoiar a Janaína o dia inteiro, tá, gente? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e tenham uma boa noite. Eu vou colocar o Twitter de todas elas aqui embaixo para vocês seguirem nossas opressões lá no Twitter também, e o YouTube de cada uma, quem não sabe, quem ainda não sabe. O último superchat aqui, porque fala da Joyce, é o Henrique Simão. Muito obrigada, Henrique. Ele está elogiando a Joyce, que ela está focada na reforma da Previdência, que ela está certa, enfim. Ela não pode esquecer de São Paulo, que é o colégio eleitoral dela, Henrique. A gente respeita muito sua opinião. E bem-vindo, muito obrigada. E agora um beijo a todos vocês, nossa incrível audiência aí de todo domingo. Próximo domingo é no canal da Camilinha, então vou deixar o link das meninas aqui embaixo. Um beijo e um ótimo domingo a todos vocês!